Nesse vídeo, vamos ver o poder do entusiasmo segundo Napoleão Hill e também alguns exemplos disso. O entusiasmo é um estado mental que inspira e incita a dar conta da tarefa em mãos. Faz mais do que isso. O entusiasmo é contagioso e afeta vitalmente não só o entusiasta, mas todos que entram em contato com ele. Napoleão Hill dá um exemplo que o entusiasmo está para o homem como o vapor para a locomotiva. É a força motriz vital que impele a ação. Segundo Napoleão Hill, os grandes líderes dos homens são aqueles que sabem como inspirar entusiasmo nos seguidores. Entusiasmo é o fator mais importante na arte de vender, segundo Hill. É de longe o fator mais vital ao falar em público. Agora vamos ver como o entusiasmo afeta você e eu, todos nós. Então, Napoleão Hill disse para que nós misturássemos o entusiasmo ao nosso trabalho e ele não pareceria difícil ou monótono, porque o entusiasmo ele vai energizar nosso corpo de tal forma que a gente poderá dormir a metade do tempo que estamos acostumados e, ao mesmo tempo, executamos o dobro ou triplo do trabalho que geralmente se executa em um determinado período sem cansaço. Ou seja, se nós dormíssemos menos do que de costume, o dobro ou triplo, e a gente fosse fazer as nossas atividades, faríamos da melhor maneira possível e sem cansar, mesmo dormindo menos. E para Hill, o entusiasmo é uma força vital que você pode canalizar e utilizar. Sem ele, você seria como uma bateria sem eletricidade. O entusiasmo é a força vital com que você carrega seu corpo e desenvolve uma personalidade dinâmica. Algumas pessoas são abençoadas com entusiasmo natural, enquanto outras devem adquirir esse entusiasmo. Napoleão Hill deu um procedimento pelo qual podemos desenvolver esse entusiasmo. Ele disse que se deve iniciar fazendo o trabalho ou prestando o serviço do qual mais se gosta. E no caso, se a situação de momento não lhe permitir engajar-se de forma conveniente no trabalho de que mais se gosta, então você pode seguir uma outra linha de modo eficiente, adotando um objetivo principal definido que complete seu engajamento naquele trabalho específico no futuro. A falta de capital e muitas outras circunstâncias sobre as quais você não tem controle imediato podem forçá-lo a empenhar-se em um trabalho de que não se gosta. Mas ninguém pode impedi-lo de decidir em sua mente qual deve ser seu objetivo principal definido de vida. Ninguém pode impedi-lo de planejar maneiras de traduzir esse objetivo em realidade. Ninguém pode impedi-lo de adicionar entusiasmo a seus planos. Napoleão Hill também ele fala sobre misturar o entusiasmo com a felicidade. Também ele explica que a felicidade pode ser obtida mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem trabalhar naquilo que se ama. Ele disse que felicidade, o objetivo final de todos os esforços humanos, é um estado mental que só pode ser mantido pela esperança de realizações futuras. A felicidade está sempre no futuro e nunca no passado. A pessoa feliz é aquela que sonha com realizações elevadas que ainda não foram alcançadas. Por exemplo, o lar que você pretende possuir, o dinheiro que pretende ganhar, e colocar lá no banco a viagem que pretende fazer quando puder pagar, o nível de vida que pretende ter quando estiver preparado e a preparação em si. Essas são as coisas que produzem felicidade. Da mesma maneira, são os materiais que compõem seu objetivo principal definido. São as coisas pelas quais você pode ficar entusiasmado. Não importa qual seja a sua atual condição de vida. Outra qualidade do entusiasmo é que o entusiasmo que nós temos
contagiam outras pessoas, ou seja, pode influenciar outras pessoas. Então, o que você diz e a maneira como diz é um fator importante no funcionamento da sugestão, mas não é tão importante quanto o que você faz. As ações contarão mais que as palavras. E aí, de você, se ambas não se harmonizarem. Então tem que ter harmonia com o que a gente fala, com nossas ações. Então o pensamento e também a imaginação constituem a mais importante das três formas de aplicar o princípio da sugestão, pois controla o tom das palavras e, pelo menos em certa medida, as ações. Se pensamentos, ações e palavras se harmonizam, você fica propenso a influenciar aqueles com quem entra em contato. Então, a sugestão é uma forma da gente influenciar outras pessoas. E com relação à mente humana, uma das suas características marcantes é que todas as impressões que chegam a ela por sugestão externa, ou seja, o que a gente pode influenciar outras pessoas, ou autossugestão, são gravadas juntas em grupos de natureza harmônica. E pela lei da associação, todas as emoções, experiências e impressões sensoriais semelhantes que chegam à mente são arquivadas juntas, de modo que a recordação de uma tende a trazer de volta a lembrança de todas as outras. Então não é exatamente aquilo que você diz, mas o tom e a maneira como diz que causa uma impressão duradoura. Por exemplo, questão de vendas, né? Então, seja que você venda com sucesso para outros, você deve primeiro vender para si. Primeiro você tem que se convencer para depois convencer outros. Você não pode se permitir sugerir a outra pessoa, por palavras ou ações, aquilo que você mesmo não acredita. E o motivo pelo qual você não pode se permitir isso é o seguinte: se comprometer sua consciência, não demorará muito para não ter mais consciência, pois ela irá falhar em guiá-lo. Segundo Hill, existe apenas uma coisa no mundo que confere ao homem poder real e duradouro: é o caráter. Para ele, reputação não é a mesma coisa de caráter. Reputação é o que as pessoas acreditam ser. Caráter é o que as pessoas realmente são. Então, se você pretender ser uma pessoa de grande influência, seja uma pessoa verdadeiro caráter. Porque o caráter é a pedra filosofal, com a qual todos que a possuem podem transformar o mental comum de sua vida em ouro puro. Para Rio, sem caráter você não tem nada, não é nada e não pode ser nada. Você só consegue construindo e só pode construí-lo com seus pensamentos e ações e de nenhuma outra maneira. Com o auxílio da autossugestão, qualquer pessoa pode construir um caráter sólido, não importando o seu passado. Para Rio, todos que têm caráter possuem entusiasmo e personalidade suficientes para atrair outros que tenham também caráter. Outro detalhe também para se ter entusiasmo é a fé, que a fé oferece paz na terra a todos que a abraçam. Para se tornar bem-sucedido, você deve ser uma pessoa de ação. Apenas saber não é o suficiente, é necessário saber e fazer. Como a gente pode observar, todos os temas que se falam de Napoleão Hill estão interligados, um assunto com o outro. Então, vocês também podem estar assistindo o vídeo que fala sobre fé, específico desse assunto. Muito obrigado, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e de comentar.